Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Pode ser muito melhor esse boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Ailson. Eu sou casado, graças a Deus, com a minha esposa Giana. Lá servimos no grupo de oração São Pedro. Eu sou de Guarapari. Meu grupo de oração acontece todos os sábados, às 20 e 30 horas. Quando você puder, nos faça uma visita. Quando estiver lá para Guarapari, passa lá. E lá no meu grupo de oração, eu sirvo no Ministério de Pregação. O tema dessa noite é: feliz aquele que caminha com o Senhor. Vamos repetir: feliz aquele que caminha com o Senhor. O Senhor então está trazendo cada um de nós nessa noite para aumentar a nossa confiança nele, porque Ele quer guiar os nossos passos. Nessa noite, de uma forma definitiva, Ele quer segurar a nossa mão. Quando a gente rezava aqui, falava o Espírito, Deus me mostrava essa visualização, Ele segurando a nossa mão, e Ele nos guiando, Ele nos trazendo, para que você nos puxasse assim, mostrando assim, ó, é aqui o caminho, é aqui a direção, deixa eu guiar os seus passos, porque quantas vezes não é Ele que tira a nossa mão, mas somos nós que soltamos a nossa mão de Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos voltar a dar as mãos para Ele e continuar caminhando com Ele, amém? Amém. Era comigo a palavra de Deus, por favor. Está em Jeremias 17. Jeremias 17. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Quem não encontrou, fala assim: misericórdia. Vou falar misericórdia, não tem medo de falar misericórdia, não. A gente passeando aí pela Bíblia, nós vamos esperar. Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler lá no versículo 5. Acompanhe comigo. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne vai ser o amor, e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca, e nem percebe a chegada do seu tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobre, em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita a confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que se estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não inquieta acerca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mal do que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, som dos corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Só até aí, palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem está na sua vida, dá um beijo na sua vida. E todos juntos, uma salva de palmas para essa palavra maravilhosa. Amém. Continua com a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar com alguns versículos aí dessa palavra, mas deixa ela aberta aí para você não se perder. Vou fechar aqui nessa marquinha aqui. Quero trazer então o que Jeremias está trazendo. Quem é Jeremias? Jeremias é um profeta então que anunciou 500 a 600 anos antes de Cristo, e a um povo que era o quê? Um povo que cada vez mais se afastava de Deus, que tirava a mão de Deus, que todas as vezes que Deus chamava o povo para perto, era um povo que vivia longe, que vivia abandonando o Senhor, que procurava outros deuses. E aí esse povo foi para o exílio da Babilônia, e Jeremias então está trazendo aquele povo, falando para ele cada vez mais nessa palavra que há dois caminhos. Se nós olharmos essa palavra muito profundamente, essa palavra vem trazer para nós que há dois caminhos. Há uma árvore que vive uma sequidão, um deserto. Há uma escolha que uma árvore teve de ficar no deserto, longe de Deus. E há uma outra árvore que tomou a decisão de estar perto da água, de colocar a sua raiz em Deus. E essa árvore é aquela que produz fruto. E mesmo que venha passar as dificuldades, essa palavra traz para nós, mesmo que a gente passe por dificuldade, essa árvore continua produzindo fruto, porque ela sabe onde colocou a sua raiz. E é isso que Deus quer trazer para nós. Primeira coisa que eu quero trazer nessa passagem, se nós pegarmos aí, lá no versículo 5, pega comigo, vai dizer assim: eis o que diz o
Senhor: maldito o homem que confia em outro nome, que faz da carne o seu apoio. Primeira coisa que Deus então quer fazer para nós, a partir dessa palavra que o Lucas discerniu para nós, é o que? O que tem sido o seu apoio, Deus quer retirar. O que tem sido o seu apoio? Quantos de nós muitas vezes vamos nos apoiando em pessoas? Quantos de nós esperamos que a pessoa vai fazer algo por mim e muitas vezes não faz? E aí Deus está fazendo o quê? Ele está tirando os nossos apoios. Deus muitas vezes tira os nossos apoios. Quantas vezes vai ter uma mudança numa empresa, não é? Estamos lá numa empresa, está tudo muito bom, e aí vem um gerente novo, vem um coordenador novo, vem algo novo, e Deus tira então o nosso apoio. Opa, será que você não vai embora? Será que vai acontecer uma dificuldade? Deus muitas vezes tira o nosso apoio para quê? Para nós colocarmos novamente a nossa confiança em Deus. Aonde você tem se apoiado, meu irmão, meu irmão? Nessa noite Deus está perguntando aonde nós temos apoiado. Quantas pessoas colocam as suas confianças nas pessoas? E aí quando sai um coordenador, quando sai alguém do grupo de oração, perde o apoio porque olha para aquela pessoa, e a pessoa pode ser sinal da graça, mas o nosso apoio tem que estar firmado em Jesus, que é o único que pode apoiar as nossas vidas. Quantos de nós colocamos apoio em dinheiro? Quantos de nós colocamos o nosso apoio nos bens materiais? E quando perdemos, o que acontece em nossas vidas? O que acontece, meu irmão, quando nós temos uma dificuldade na nossa casa? Esses dias a minha geladeira parou. Alguém já teve essa experiência aí de ficar sem geladeira? Fiquei 3 dias sem geladeira, meu Deus do céu. Que dificuldade, né? A gente não acostumado. Minha geladeira, e aí eu chamei o técnico falou que era ventilador. Troquei o ventilador, não era ventilador, era motor. E aí vai trocar o motor lá e tem que soltar e faz um monte de coisa. Eu fiquei 3 dias sem geladeira. E cara, que dificuldade. Minha esposa, isso tá difícil, a gente vai fazer o quê? Eu falei, vou lá na casa de mamãe botar no congelador lá as outras coisas, o resto a gente vai ter que, tive que juntar algumas coisas até doar, porque senão eu ia perder as coisas. Que tristeza de perder. Mas eu falava com Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Quantos apoios Deus vai nos tirando, para quê? Para saber se nós continuamos confiando nele, continuando, porque essa palavra vai dizer para nós vamos ler lá na frente, que todos nós vamos passar dificuldades, mas aquele que permanece com Deus sabe em quem colocou a sua confiança. Então, se Deus está tirando os seus apoios, se Deus vai tirando pessoas do seu lado, se Deus vai realizando coisas que você não está entendendo, quer dizer que Deus quer cada vez mais que Ele seja o único apoio da sua vida. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: deixa Deus tirar os apoios da sua vida, deixa Deus ser o único apoio da sua vida. Fala com Ele. E aí, meu irmão, confiança não depende da maneira como estamos vivendo, porque podemos estar vivendo na maior dificuldade possível, mas nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança e a nossa esperança. Então não depende do momento. Talvez esteja passando por um maior momento muito pior do que o que eu estou falando aqui, mas é a certeza, eu sei em quem eu coloco a minha confiança. Eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por esse problema, eu estou passando por falta de dinheiro, eu estou passando por uma tribulação na minha casa, na minha família, mas eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, e o meu apoio é Deus, é Ele que eu vou apoiar, é nele que eu vou colocar a minha confiança, e aí eu submeto tudo a Ele. Nós precisamos viver isso, tirar todos os apoios. Essa palavra vai dizer para nós também algo muito bacana. Pega aí comigo o versículo 6 aí para a gente ver. Assemelha-se ao cardo da charneca. Nunca ouvi falar isso, fala. Eu também não, nunca tinha ouvido falar. Mas o que é esse cardo da charneca? O que está dizendo isso? Essa palavra no versículo 6. O cardo da charneca, o cardo é uma árvore. E a charneca é um local de deserto, um local árido, aonde não tem como ter vida, porque não tem água perto, é um local árido, que tem sequidão, que é feio, é uma árvore feia. Deus está falando então que há um caminho, infelizmente, que nós vamos nos perder. Há um local que nós caminhamos em nossas vidas, que infelizmente Ele vai junto só olhando para nós, e somos nós que tiramos as mãos dele, e Ele vai olhando a gente indo para um deserto. Não é Ele, não é o que o nosso irmão falou, não é o Espírito que leva para o deserto, mas somos nós que infelizmente é um outro deserto, é o pecado que vai nos afastando de Deus, que vai nos fazendo cada vez mais nos desviar pelo caminho, e nós vamos infelizmente nos afastando do caminho da verdade e da vida. Quantos de nós, meu irmão, quando nós vamos achamos que estamos indo para o deserto, achamos que é o Espírito que está levando, mas somos nós que nos afastamos de Deus e cada vez mais vamos escolhendo caminhos que não são
Quantos de nós? E nessa noite, Deus quer cada vez mais porque se nós pegarmos o versículo 7, não precisa pegar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vai dizer, versículo 8, desculpa, vai dizer: bendito o homem que confia em Deus, que planta sua árvore em Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, então há dois caminhos. Essa palavra vai trazer para nós que há um caminho que nós vamos percorrer, que nós vamos colocar apoios nas coisas, nas pessoas, nos objetos desse mundo, nas coisas desse mundo. Nós vamos colocar até a nossa felicidade nas coisas desse mundo. Mas há um outro caminho que Deus nos mostra, que tem uma felicidade completa, que não é uma felicidade passageira, mas é uma felicidade na alma. Quantos de nós precisamos dessa felicidade na alma, meu irmão? Que é uma felicidade que o mundo não pode nos dar. Carro não dá, dinheiro não dá, trabalho não dá, mas é uma alegria de estar na presença de Deus. E só aqueles que são de Deus sabem o quanto é essa alegria e o quanto que nós precisamos devolver de novo em nosso coração essa sensibilidade. A palavra vai dizer também que as pessoas que vivem longe de Deus, elas nem veem quando vem um tempo bom. A palavra diz isso lá no versículo 7, que as pessoas nem veem quando vem um tempo bom. Por quê? Porque estão com o seu coração longe de Deus. Nessa noite Deus está perguntando para nós, e aí a palavra vai dizer lá no versículo 8 e 9, que Deus entende o nosso coração, que Deus sabe por que nós desviamos os caminhos, que Deus entende as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas Ele não quer que nós continuamos vivendo longe dEle. Ele quer de novo então segurar nossa mão, Ele quer de novo trazer cada um de nós para o caminho. Deus quer trazer de nós para perto dEle, porque Ele sonda e perscruta os corações. Ele sabe o que você tem vivido, as suas dores, as suas dificuldades, que você ora oscila, ora se ilude, ora se afasta, ora está com Deus, mas Ele não quer saber do que você viveu no passado. Ele está preocupado com o seu presente, com a sua decisão de viver o caminho dEle, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos caminho nele, nós só temos verdade nele, e nós só podemos ter vida e felicidade nele, meu irmão e irmã. Só nele, não há outro caminho. Não dá para a gente ficar tirando a mão dele e falar assim: hoje eu vou viver longe de Deus, amanhã eu vou viver perto de novo. Não dá. Nós precisamos percorrer um caminho com a nossa confiança nele, segurada nele, colocando o nosso apoio nele, a nossa confiança, a nossa esperança. Para quê? Para a gente viver uma felicidade. E essa palavra vai dizer que aqueles que vivem com Deus passam no momento de calor. A palavra vai dizer aqueles que a árvore que está perto do rio passa por um momento de calor, passa por dificuldade, um ano de calor. Quantos de nós talvez estamos passando por uma dificuldade, com uma esperança, precisando? Mas essa palavra, lá no último versículo, vai dizer algo que Hebreus 11, lá no versículo 6, vai dizer para nós: porque Ele recompensa os que o procuram. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer isso. Meu irmão, minha irmã, essa palavra lá no último versículo vai dizer que Ele entende os corações, Ele vê o que você tem passado, e Ele vai recompensar com frutos aqueles que têm vivido na dificuldade. É a certeza, meu irmão, minha irmã, que Ele vê a nossa dor, Ele vê os nossos sofrimentos, e Ele quer, mais uma vez, selar uma aliança com Ele, uma aliança definitiva. Ele quer devolver em nós brilho no olhar, vontade de viver com Ele, vontade de rezar, porque Ele quer recompensar aqueles que o procuram, aqueles que o buscam, aqueles que estão perto dEle. Ele quer devolver a vida no nosso coração, que muitos de nós vamos perdendo a felicidade, e a nossa felicidade não está nas coisas passageiras. A nossa felicidade está vivendo com Deus, estando com Ele, plenamente com Ele, porque Ele tem vida para derramar em nossos corações. Para a gente terminar, nessa noite, Deus tira todos os nossos apoios, concluindo essa pregação. Deus tira todos os nossos apoios. Não sei aonde você tem apoiado a sua vida, mas Deus quer retirar os apoios, porque Ele é o único apoio em nossa vida. Ele quer devolver de nós a confiança nele, a nossa esperança nele, porque Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, e cada vez mais Ele quer estar no nosso coração unido ao dele, para a gente dar a mão a Ele e seguir a nossa vida com Ele até o fim, para nós chegarmos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente resolver. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Aqueles que talvez por causa do sono não conseguem fechar os olhos, pode que não bloqueie a sua cabeça, não tem problema. Mas agora é hora do próprio Espírito de Deus, de nós, e Deus aqui, nós estamos aqui, e Deus quer tirar os nossos apoios, meu irmão e irmã. Eu não sei
sei aonde você tem apoiado a sua vida, mas em primeiro lugar, como eu disse no início dessa pregação, Deus quer tirar os nossos apoios. Aonde você tem apoiado a sua vida, aonde você tem colocado o seu apoio, que muitas vezes você escorrega, você fraqueja. Deus quer retirar então os nossos pecados, aquilo que tem nos atrapalhado, meu irmão, para a gente poder apoiar a nossa vida nele. Você que tem passado por uma dificuldade, e eu prego para pessoas aqui que tem passado dificuldade no trabalho e tem se apoiado, alguém vai lembrar de mim, alguém vai fazer. Esse alguém é o Senhor, é Ele que vai fazer, é Ele que vai transformar. Tira o seu apoio de pessoas, ninguém vai lembrar de você, é só Deus que lembra de você, mas você também tem que bater na porta e falar com Ele: eu preciso, Senhor, olha para mim as dificuldades que eu tenho passado, olha para mim, Senhor. É isso que nós precisamos, meu irmão, parar de colocar o nosso apoio nas pessoas, nas coisas. É Deus, sempre Deus. É isso que nós queremos, Senhor, nessa noite. Tirar todos os apoios, Senhor, e seguir os nossos caminhos em Ti, Senhor. Nosso caminho é Teu, Senhor, a nossa vida é Tua, Senhor. Não deixe, Senhor, nós desviarmos os nossos passos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós fraquejamos? Faz a sua oração agora, meu irmão. Olha para o seu caminho, para a sua vida. Quantos passos que você vai dando sem Deus, que só te fazem fraquejar, que só te fazem abandonar, que só te fazem viver longe de Deus. Mas nós queremos caminhar contigo, Senhor. Nós queremos dar os nossos passos contigo, Senhor. E segura nossa mão, Senhor. Nos conduza. Eis aqui, Senhor, as tuas ovelhas. Nós somos as tuas ovelhas. O Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor que nos guia, que nos conduz, que cada vez mais nos orienta. Nós queremos ser orientados, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Guia os nossos passos, os nossos caminhos. Nós não queremos andar sem Ti, Senhor. E nós vamos cantar essa canção, fazendo essa canção a nossa oração. Que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em teu Pai encontrarás. Confie em mim, meu amor te abrigará. Sei que te amo. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Agora é tempo de mudar para o teu Deus. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, Não tenhas medo, pois eu estou aqui. pois eu estou aqui. É o Senhor que diz. É o Deus
nos braços dele descansará. Forças te darei. Forças te darei. Forças te darei. Enquanto a gente lutava, meu irmão, Deus me mostrava a passagem dos discípulos de Emaús, que se afastaram de Deus e Ele mesmo veio ao nosso encontro, e Ele vem cear conosco, trazer a palavra. E quando Jesus sai, os discípulos falavam, não nos queimava o coração enquanto Ele nos dizia. O nosso coração nessa noite precisa queimar em Deus, nosso coração precisa ter força em Deus. Deus quer devolver e quer guiar os nossos passos e falar para Deus: Senhor, queime o meu coração de novo, Senhor. Queime o meu coração de novo, Senhor. Eu não quero andar por outros caminhos, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, e ser guiado por Tua voz. Eu quero ser conduzido por Ti. Eu não quero mais me afastar, Senhor. Eu não quero mais tristezas que vão acontecendo na minha vida, nos calores que vão aparecendo, nas dificuldades que vão aparecendo, Senhor. Eu quero que o Senhor conduza os meus passos, Senhor, a minha vida, Senhor. Venha guiar os meus passos, Senhor.